Ele é jornalista, psicanalista, roteirista, professor e escritor. Autor de 16 livros e diretor do documentário Se Essa Vila Não Fosse Minha, Felipe Pena é a definição de multifuncionalidade. E é com ele o nosso Café com Quê de hoje. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, feliz de estar aqui. Obrigada. Bom, Felipe, já entrando no jornalismo de resistência e levando em consideração o jornalismo atual no Brasil, e também levando em consideração que, por muitas vezes, os interesses dos veículos de comunicação se sobrepõem à cidadania, para você, quais são os pontos que necessitam serem mudados, para que o jornalismo de resistência prevaleça? Eu acho que tem uma definição muito lógica e rápida nisso, que é você olhar para a alteridade, o outro. Você entender qual é o seu lugar de fala e procurar, a partir desse seu lugar de fala, entender o posicionamento diferente. Veja bem, eu sou branco, homem, heterossexual e de classe média, ou seja, não pertenço a nenhuma minoria. Eu não tenho nenhuma outra obrigação além de falar sobre essas minorias, fazer com que a opinião e o mundo das minorias que foram tão massacradas nesse país prevaleçam. Isso é um tipo de jornalismo de resistência. Você conseguir enxergar o mundo além do seu próprio espectro pessoal. Se você não conseguir fazer isso, você não faz nem jornalismo, muito menos jornalismo de resistência. Se você se concentrar no seu umbigo, o que você faz é autobiografia, não é jornalismo. Bom, Felipe, você também é muito conhecido pela sua opinião forte, pela sua opinião política forte. Prova disso foi você ter se posicionado neste último acontecimento envolvendo o ex-presidente Lula. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, qual é a função do jornalista nesse cenário político de agora? Existe uma socióloga norte-americana chamada Noelle Neumann que cunhou um conceito da espiral do silêncio. A espiral do silêncio é quando todo mundo fala alguma coisa e as outras pessoas se calam com medo de saírem, não terem a adesão do seu círculo social. O jornalista não pode se dar ao luxo disso. Quem não tem posição, quem é isento, na verdade, está do lado do opressor. Então você sempre tem que ter uma posição, não importa qual seja, porque de algum lado você vai estar. Não ter posição já é em si uma posição. Com relação ao ex-presidente Lula, eu não estou contra nem a favor. Eu estou a favor da verdade. Então o que eu fiz foi ler o processo do juiz Sérgio Moro, ler a sentença e a partir da leitura dessa sentença, com lupa, a partir de entrevistas com juristas, ficou muito claro para mim que há uma perseguição política e que Lula é um preso político. Por duas questões básicas. O nosso Código de Processo o nosso Código de Processo Penal diz que a sentença de um juiz tem que corresponder à denúncia. Ou seja, o Ministério Público apresenta uma denúncia e, em seguida, o juiz dá a sentença com base naquela denúncia. Por exemplo, se alguém te acusar de roubar uma água, o juiz só pode te condenar pelo roubo da água. Se vier uma testemunha e disser, olha, eu não vi a Michelle roubar a água, mas eu vi quando ela atravessou o sinal vermelho e vou condená-la por ela ter atravessado o sinal vermelho. Não pode, porque a denúncia não é contra aquilo, teria que ter um outro processo. Então, o que acontece na sentença do juiz Sérgio Moro é que ele não condena Lula pelo triplex, porque ele não consegue provas de que o triplex é de Lula. Ele condena pelo que ele chama de conjunto da obra, por ter uma conta corrente com a OAS. Esse é um ponto, já está errado, já teria que anular o processo aí. Segundo ponto, a testemunha principal é o dono da OAS, o Léo Pinheiro, e ele muda o depoimento dias antes de ir lá falar com o Sérgio Moro para poder ganhar uma delação premiada. Então a gente tem várias inconsistências. Em nenhum momento o Sérgio Moro conseguiu provar que aquele triplex era de Lula. A prisão é política e depois a segunda instância acelerou muito o processo. Levou 6 meses para julgar no TRF de Porto Alegre, quando em média se leva 1 ano e meio, 2. Então repare que está tudo sendo feito naquilo que os americanos chamam de lawfare. Em Harvard é um professor que lidera um grupo mundial de juristas, que eu acompanho, que prega no mundo inteiro que é uma prisão política no país. E o lawfare significa usar a lei de forma equivocada com um propósito a priori. O propósito a priori do juiz Sérgio Moro é condenar Lula para que ele não seja candidato a presidente. Você se posicionou, mas antes disso você entendeu tudo que Sim, eu entendi claramente e também entendi que é sofrer represálias por isso. Represálias de vários veículos de comunicação, represálias de vários colegas, represálias de vários setores da sociedade que eu sei que tem interesse em manter o ex-presidente Lula fora do páreo. Eu não tenho interesse nem de mantê-lo
dentro nem fora, eu só tenho interesse em dizer a verdade. Que é a função de um jornalista. Exato. Agora falando mais do jornalismo em geral e da censura de pauta que acontece muito hoje em dia, eu quero saber como que você avalia isso, essas censuras nos grandes veículos de comunicação e se tem um tipo específico, sabe, de pauta que sempre é censurada. Assim, esse é um tipo específico, por exemplo. Falar em golpe, por exemplo, é específico. Eu tenho um livro que se chama Crônicas do Golpe. Então, se você fala golpe, essa palavra é proibida, né? Qualquer tipo de pauta em que você coloca determinados temas sociais acabam sendo censurados. E repare, nem sempre a censura vem de cima. Às vezes o jornalista é mais realista que o rei. Há uma teoria organizacional cunhada por um teórico do jornalismo chamado Warren Breed, que está lá no meu livro Teoria do Jornalismo, em que ele argumenta que os jornalistas eles incorporam a cultura da organização e ao incorporá-la eles acabam se autocensurando, num movimento que às vezes nem vem de cima, vem deles próprios. Eu já vi muitas vezes, aliás, eu vi políticas editoriais de, por exemplo, os líderes do MST que não podem mais se chamar de líderes, agora são chamados de chefes, porque chefes leva a crime, a facção, e líder leva a um outro conceito. Repare que uma palavrinha só já muda tudo. Então é importante a gente estar atento até ao vocabulário, à linguagem. A maneira como você se refere a alguém diz muito sobre o que você está pensando sobre aquele alguém. Até levando isso levando em consideração como a internet tem poder agora, como as redes sociais têm poder e como isso facilita assim as pessoas a se tornarem ativistas. As pessoas, você como jornalista, elas dão opiniões, elas se expressam o tempo todo. Então, como é lidar com isso? Até que ponto isso interfere, ajuda ou atrapalha na profissão? O Humberto Eco tinha uma frase, porque ele morreu, mas ele cunhou uma frase que eu acho que define muito bem isso. A internet nunca houve um veículo como a internet, um componente na mídia como a internet para dar voz aos imbecis. Então deu muita voz aos imbecis. Ao mesmo tempo também, de certa forma, democratizou o ambiente comunicacional. Agora, como você utiliza esse ambiente comunicacional é que é a grande chave, porque as redes sociais, por exemplo, formam bolhas. E o que adianta formar bolhas se eu vou falar para aqueles que pensam igual a mim? Não é isso que a gente quer, né? A gente tem que furar essas bolhas e falar para as pessoas que pensam diferente. Tem que haver o que nas ciências sociais a gente chama de síntese. Eu tenho uma tese, alguém me apresenta uma antítese, e aí eu faço uma síntese do pensamento. E isso é sintoma de inteligência. E não você ficar refém da própria bolha em que você vive. Também entrando nesse assunto das redes sociais, a gente vê muita participação dos jovens. E esses jovens, eles estão tendo contato, estão debatendo assuntos que antes não eram tratados com facilidade e sempre com eles, como é o caso da política. Então, como você acha que os veículos eles têm que se adequarem a esses jovens? Você acha que eles devem mudar a linguagem ou não? Não, é simples, é só substituir os velhos e colocar o jovem lá. A receita é muito simples para mim. O que acontece é que há um certo conservadorismo e muitas vezes a gente vê umas múmias paralíticas na televisão, enquanto a gente devia ter uma renovação de opiniões, de postura, de conceito e de conduta. Agora, isso só vai acontecer quando vocês tomarem aquilo lá em revoluções armadas. Estou brincando, né? A arma é o cérebro, né? É a linguagem que vocês inventam, isso aqui que vocês estão fazendo. Mas tem que tomar a redação de assalto nesse sentido, né? Tirando essas pessoas que estão lá há 30, 40 anos, porque geralmente já deu. Eu já estou aposentado, a hora é de vocês. É chegar lá com ideias novas, não sectárias e, de novo, fazendo tese, antítese e síntese. Mas, acima de tudo, assumindo as suas posições, não se deixando levar pela maré, assumindo, olha, eu penso dessa maneira, por isso, explica, mas assume o que você pensa. Não tem nada pior do que um isentão. Exatamente, eu até ia falar disso agora, porque assim, levando em consideração que nós que estamos fazendo jornalismo, que daqui a uns anos vamos estar formados, a gente vai tomar frente e somos nós que estamos agora na internet dando nossa opinião, estamos nos expressando. E eu até ia te perguntar isso, o que você acha que iria melhorar, mas você já deu a resposta, então... A resposta é essa, é ter opinião formada, é ter sabor, né? O isentão, ele é o chuchu da salada, né? Ele é o sexo passivo, né? Ele é o cara que transa de meia branca. Não pode, você tem que ter posição.
Você tem que colocar o sal na sua matéria. E o sal é você assumir as posições nas quais você acredita. Mas você só pode assumir essas posições depois de ter um amplo espectro teórico de análise daquilo que você vai falar. Então não basta ter uma opinião sobre o assunto, é ter uma opinião embasada, senão você vira esse chuchu da salada. Aí não vai mudar nada. E você vê algum veículo que já faz isso, assim, que tem esses jovens dentro, ou algo assim? Não vejo. Eu acho que está faltando, não vejo. E olha que não é uma ideia nova, né? Se a gente pegar a década de 60 nos Estados Unidos, as emissoras já pegavam um comentarista do Partido Democrata, um comentarista do Partido Republicano e colocavam discutindo. O mais famoso deles foi o Gore Vidal, que é um grande escritor americano, que na década de 60, 70 fazia um programa de TV muito famoso em que ele defendia as posições do Partido Democrata. As próprias emissoras americanas, elas assumem seus posicionamentos, né? A Fox fala, nós somos conservadores, somos republicanos. O New York Times diz, nós somos liberais, somos democratas, e assumem isso em editoriais, e quando você lê o jornal, assiste aquela emissora, você já sabe qual é a opinião dela. Eu não estou dizendo que tem que ser a mesma coisa nas emissoras brasileiras, mas no mínimo nas emissoras brasileiras deveria haver comentaristas políticos que assumissem a sua posição. Então eu vou lá, Felipe, e digo, olha, eu tenho tal posição política sobre esse tema. E o outro comentarista que tem outra posição diz, eu tenho tal posição por isso. Então o público é que faz a síntese. O público vê tese, vê antítese e faz a síntese olhando para a câmera, olhando para a tela. É assim que deveria ser. Mas infelizmente eu acho que as emissoras só estão interessadas em tese. Algumas revistas, alguns veículos mandam o repórter para a rua para fazer tese. Não querem saber da antítese. E isso é fundamental a gente ter as duas coisas. E muitas vezes também eles apresentam pra gente só um lado, só uma opinião. Exato, só tese, não antítese. Exatamente, Você que deveria, o espectador ali, que deveria fazer essa síntese. Exatamente. Mudando de assunto um pouco, assim, falando do documentário que você dirigiu, Se Essa Vila Não Fosse Minha, que é um documentário que fala dos moradores cariocas, né, da Vila Autódromo, que foram expulsos para a construção do Parque Olímpico Rio 2016. Eu gostaria de saber como vocês tiveram essa ideia, porque é uma representação do real, mas só que muita coisa acontece e as pessoas elas não dão importância e elas não tratam aquilo, elas não mostram, né? Não tem verdade. Muita gente não sabe que isso aconteceu. Então eu gostaria de saber como vocês tiveram a ideia de transformar isso em um documentário e como foi para você estar à frente disso, né? Dirigir. Eu, em 2013, eu era diretor da TV Globo, tinha ido a uma feira, a Feira do Livro em Frankfurt, lançar um dos meus romances, o Fábrica de Diplomas, em alemão. Foi lançado na Feira de Frankfurt, que era dedicada ao Brasil. E tinha passado por Cannes, onde se realizava uma feira de produtos audiovisuais representando a TV Globo, como diretor de análise de conteúdo. Na volta, eu voltei num avião ao lado da diretora de comunicações do Comitê Olímpico Inglês, uma coincidência. E ela me pediu para levá-la até o Parque Olímpico em construção. E era 2013, não tinha nada lá, estava só terraplanagem e ao lado existia a Vila Autódromo. E nós fomos lá. Eu não conhecia bem a Vila Autódromo, já tinha passado por lá e começamos nós dois a conversar com os moradores. Eles me contaram muitas histórias violentas. E a partir daquelas histórias eu resolvi fazer o documentário. Eu e um amigo meu, Paulo Senise, que é o diretor de fotografia, mas o Hugo Shibuya, que é um produtor, que tinha trabalhado comigo já na Estácio 10 anos atrás, resolvemos encampar esse projeto, tiramos dinheiro do nosso próprio bolso e contamos a história daquelas pessoas que foram expulsas para se fazer a Olimpíada. Quer dizer, em nome do espírito olímpico, 536 famílias perderam as suas casas. Isso, e até em uma das entrevistas, um morador ele fala que aquilo ia durar apenas 15 dias. E depois daqueles 15 dias, e aquelas pessoas que foram expulsas, o que seria? Né? Tipo, o que ia acontecer? Algumas expulsas pela terceira vez de suas casas. O filme passou na China, passou no Uruguai. Na China, então, passou na Itália, passou em vários países do mundo, Portugal, Espanha, mas na China a identificação foi imediata, porque aconteceu a mesma coisa. Só que lá eles não podiam falar, não podiam se expressar dessa maneira como os moradores ali se expressaram. Eles tiveram a oportunidade. Mas infelizmente a gente teve um prefeito que acabou mantendo, a gente tinha um prefeito, não tem mais, que acabou mantendo a desocupação, acabou mantendo a expulsão dos moradores e infelizmente essa violência acabou sendo feita. É bem triste
Mas ainda bem que você mostrou e deu a oportunidade das pessoas conhecerem essa história. Não foi suficiente, infelizmente, mas está registrado. Felipe, bem clichê agora mesmo, assim, você se formou em jornalismo em 1992 e eu gostaria de saber quais foram os interesses, motivos que te fizeram escolher esse curso, se mudaram com o tempo, se eles se confirmaram. Eu queria beber cerveja com os amigos no bar, a verdade era essa, né? Era o curso que me parecia mais sociável, era comunicação social. Eu me concentrei muito no social. Eu deixei deixei a comunicação um pouco para mais tarde. E é verdade mesmo, eu não fui um bom aluno não, na graduação. Eu passava muito tempo no bar da PUC, e mais conversando, mais fazendo essa social do que estudando. Deixei para estudar nos últimos períodos, essa é a verdade, mas não recomendo isso, não façam isso, isso foi um erro. E depois eu resolvi fazer mestrado, doutorado, e aí fui evoluindo um pouco mais na carreira, inclusive na condição intelectual. Mas também acho que aquela parte social foi bastante importante. A verdade é que você aprende muito mais com seus colegas no bar do que na sala de aula. Eu digo isso até aos meus alunos de hoje em dia. Aqui eu tenho só um preâmbulo, eu dou algumas indicações, mas no momento que vocês estão socializando é que se dá a verdadeira comunicação, né? Não é à toa que se chama comunicação social. Que é o que a gente aprende. E Felipe, para você, café com o quê? Já dei a dica, né? Café com vinho, com cerveja ou com vodka. A gente espera vocês depois da palestra. Muito obrigado, Felipe, por ter aceitado o nosso convite, vindo aqui e compartilhado conosco seu conhecimento, sua trajetória e opiniões. Eu que agradeço. Saúde. E para você que nos assiste, muito obrigada e até uma próxima!